Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2 é de Prosa. Hoje, continuando a leitura do livro Memórias do Nelson Rodrigues, certo? Com o capítulo 3. Vamos lá? Claro que o sujeito, seja ele um homem de bem ou um pulha, é um assassino falhado. Não há ninguém, vivo ou morto, que não tenha concebido a sua fantasia homicida. O melhor de nós já pensou em matar e já se imaginou matando, etc, etc. Aliás, envergonha-me estar aqui proclamando o óbvio. No dia em que Getúlio morreu, vi meu colega Albert Lawrence irromper na última hora, atropelando as cadeiras como um centauro truculento. Crispou a mão no meu braço e me disse com o olhar vazando luz: Eu vou matar Carlos Lacerda. Eu vou matar Carlos Lacerda. Admirável Lawrence, francês e, se não me engano, de Marsella. Era de uma emotividade de modinha antiga. Seu fervor assassino durou-se tanto 24 horas. 2, 3 dias depois, voltou a ser o mesmo enamorado de nossos clássicos e de nossas peladas. Mas como ia dizendo, no dia em que Getúlio se matou, milhões de brasileiros assassinaram Carlos Lacerda. Eu próprio atendi, na última hora, 50 telefonemas. O ódio vinha aos soluços. Eu vou matar Carlos Lacerda. E eram homens, senhoras, velhinhas. Assim fui eu com o Olegário Mariano. Durante o bate-boca, ele me matou e eu a ele. E tudo por quê? O que eu ainda me assombra e me dilacera é um motivo espantosamente imbecil. Eis o fato. Minha peça Senhora dos Afogados fora interditida. Recorri ao então chefe de polícia, General Lima Câmara. Homem de temperamento forte, ele foi comigo e com minha peça um doce, um terno. Pedi uma comissão de intelectuais, cujo parecer salvaria, ou não, Senhor dos Afogados. Indiquei nomes que o general aceitou. Olegário foi uma das minhas sugestões. Gilberto Freire, outro. Muito bem. Olegário votou contra, vejam vocês, contra. Gilberto, a favor. Tomei um baque quando vi o parecer da comissão. A maioria estava com a polícia. Há no meu texto 3 ou 4 cenas fortes. Fortes por absoluta necessidade psicológica e dramática. E, ai de mim, o nosso literato age e reage diante de sexo como uma Bernarda Alba. Sofrendo na carne e na alma, dei uma entrevista feroz e fiz uma alusão grosseira ao Olegário. De noite, ele bate o telefonema para minha casa. Começou assim: Nelson, você é um cafajeste. Por minha vez, subi a serra. Cafajeste é você. O resto veio numa progressão fulminante. Falamos em tiro na boca, em te quebra-cara, etc, etc. Hoje, com o Olegário morto, confesso, eu não tinha razão. O Olegário só podia votar contra. Ele seria um pulha se admitisse tal peça. Eu era o anti-Olegário. Senhora dos Afogados era a anti-Olegário. Imaginem que, na peça, um personagem fazia apologia dos eczemas da avó. Ora, o único na comissão sem preconceito contra eczema era Gilberto Freire. 2 anos atrás, a polícia interditara outro original meu, álbum de família. E o Dr. Alceu Amoroso Lima assumiu a corajosa defesa da polícia. Sim, o Tristão aplaudiu a polícia e quase pediu bis como na ópera. Também estava certo. Eu sou, e serei, do berço ao túmulo, o anti-Alceu. Saí do telefone, exausto de odiar, mas por toda a noite minha casa ficou ressoante do berro. Eu te matei à fome! Eu te matei à fome! 30 e tantos anos já passaram, eis o que me pergunto. Por que dei a tal entrevista e por que não aceitei um voto de uma honradez exemplar? Não quis ver que aquele sujeito ululante era o mesmo que há 30 e tantos anos estava no cais, e me carregou no colo, e nos deu mesa, cama e teto. Doce poeta! Foi um dos homens mais bonitos e mais amados do Brasil. Mesmo velho, ainda inspirava paixões. Disse que me matara a fome. Então eu penso em Os Maias. Você me deu, sim, uma fatia de pão e um pouco de manteiga para lhe borrar por cima. Perdão, Olegário. Eu sou uma boa besta. Da casa do poeta não me lembro de nada. Minto. Me lembro de um pé de jambo junto ao muro e só. Passamos lá 20 dias, um mês e depois fomos morar na Rua Alegre, ao lado de uma farmácia. Aluguel de 120 mil réis por mês. Amigos de meu pai fizeram uma vaquinha para comprar o mínimo de mobiliário.
Eu me lembro do nosso jantar, na nova casa. Veio uma marmita de pensão e toda a família se reuniu em torno de um caixote. De repente, rompe, num gramofone do vizinho, a valsa Conde Luxemburgo. Foi com Franz Lehár que comecei a ouvir o mundo. A partir da opereta, tudo começou a falar. Eu escutava. Ouvia a voz do meu pai, de minha mãe, os galos cantavam, os passarinhos. Instalava-se uma fauna misteriosa e triste de ruídos noturnos. Uma vez acordei de madrugada e fiquei escutando. Gargalhadas cínicas atravessavam a noite. Nos primeiros tempos de aldeia campista não tínhamos empregada. Minha mãe precisou ir para a cozinha, para o tanque. Fazia todo o serviço, varria, espanava. Milton e Roberto, os mais velhos, tomavam conta dos menores. De vez em quando, a vizinha tocava o Conde Luxemburgo. E então minha mãe valsava, sozinha. E nesse momento, ela se dilacerava de felicidade. Continuei descobrindo as coisas: o céu, a folha de tinhorão, a morte e o sexo. Uma das minhas lembranças de aldeia campista é a seguinte: manhã ou tarde de chuva. Eu estava olhando um pé de tinhorão plantado numa lata de banha. Era garoto de pé no chão e calça furada. Era. Enfim, fiquei ali um tempo infinito, espiando o tinhorão bebendo chuva. Uma gota caía em cima da mesma folha, com obtusa monotonia. E aquilo me deslumbrava. Mas o que gostaria de contar é, se assim posso dizer, o meu primeiro feito erótico. Como aconteceu, com quem aconteceu ou quando aconteceu, não sei. Palavra de honra, até hoje não sei. Um dia minha mãe estava na cozinha, quando entra uma vizinha, uma tal de Dona Maria. Dava-se muito lá em casa, emprestava sal, açúcar, farinha e era gorda como uma viúva machadiana. Dona Maria chegou ventando fogo por todas as narinas. Entre parênteses, a Santa Senhora tinha uma filha única, menor do que eu, de bracinhos diáfanos e um respiro de passarinho. A vizinha foi entrando e dizendo tudo. Dona Esther, qualquer filho seu pode entrar na minha casa, menos o Nelson. Desculpe, mas o Nelson, não. Eu não. Vejam vocês. Hoje, alguém poderia dizer sem violentar a verdade. Proibido de entrar em casa de famílias 4 anos de idade? Mas o que é que eu fiz? Estou vendo a menina, que seria minha vítima, com a sua lancinante fragilidade. Ainda por cima, tinha asma, e nas crises seus olhos se tornavam estrábicos de asfixia. Se Deus entrasse na minha sala e perguntasse: o que é que você fez? Conta pra mim. O que é que você fez? Eu continuaria respondendo: não sei. Deve ter sido um ultraje, uma coisa iníqua, abominável, à altura de tamanha indignação materna. Seja como for, o pecado é anterior à memória. Toda infância é varrida de tias, umas mais velhas, outras mais moças. Muitas vezes eu chegava em casa e caía sobre mim aquela saraivada de tias. Quando eu fui para a escola pública, uma tia me levava, outra me trazia. O que queria dizer é que, até certa idade, o menino tem uma certa semelhança com Demétrio, pai dos Karamazov. Como se sabe, para o velho bandalho não há mulher feia. Qualquer uma tem um charme, uma graça, uma beleza, secreta ou ostensiva. Eu, menino, até os 7 anos, também via as mulheres sem nenhum cuidado seletivo. Achava todas lindas, fabulosas, fossem brancas, pretas, tordilhas, gordas, etc, etc. A gravidez parecia-me de um gesto esplêndido, com aquele barrigão. Até que, aos 7 anos, vi pela primeira vez uma mulher nua. Aquilo ia influir por toda a minha vida. Esse capítulo 3 foi escrito no dia 18 de fevereiro de 1967. Obrigado pela assistência e até mais.